existe uma dinâmica da prática teológica que vai mudar a forma como você lê a Bíblia, te ajudar muito a entender as Escrituras e o que agrada ou não ao Senhor. Essa dinâmica se chama os 4 P's da teologia e é adotada por muitos teólogos. O primeiro P dessa dinâmica seria o que é prescrito para Deus. É mandamento para o Senhor, é ordem dele para nós. Um exemplo do que é uma prescrição para Deus é o próprio primeiro e grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força. O segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. O perdoar 70 vezes 7, o dar a outra face, honrar pai e mãe. Todos esses mandamentos são prescrições de Deus para nós. Agora, se existe uma prescrição, também existe uma permissão. E esse é o segundo P. Existe algo que é ideal para Deus e existe algo permitido. 2 exemplos que estão dentro da relação matrimonial. O primeiro é o próprio casamento. Lá em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz que seria ideal para Deus que todos os homens fossem como ele, não se casassem e fossem inteiramente dedicados ao ministério. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que para que o homem e que a mulher não caia em imoralidade sexual, Deus permite que eles casem. Ou seja, dessa forma nós conseguimos ver que o casamento é uma permissão para Deus e não uma prescrição. Outro exemplo disso é o próprio divórcio. Lá em Mateus 19, o Senhor Jesus ele nos diz que caso o homem ele se case, ele opte por casar, o ideal para Deus, o ideal é que ele não se separe. O que Deus uniu, que o homem não separe. Porém, no próprio texto de Mateus 19, Jesus nos dá uma das hipóteses de que o divórcio é permitido. Em outros textos da palavra de Deus, já gravei um vídeo aqui sobre isso também, nos é apresentado mais hipóteses em que o divórcio é permitido. Outro P que nós podemos identificar é a preferência, algo que é preferível a Deus. A gente acabou de ver, existe o ideal e existe o permitido. Entre os dois, o preferível a Deus é o ideal. Mas existem situações também que uma decisão precisa ser feita e que as duas hipóteses não são ideais para Deus. Um exemplo que ilustra essa situação e que eu sempre ficava em dúvida quando eu lia a palavra de Deus são as parteiras do Egito, lá no texto de Êxodo. Em Êxodo nós vemos que Faraó manda que as parteiras do Egito executem todos os bebês nascidos homens hebreus. Ou elas mentiam para Faraó e deixavam que os meninos vivessem, ou elas executavam. Mas nessa hipótese em que nada é ideal, qual dos dois seria preferível a Deus? Obviamente a mentira. Inclusive essas duas parteiras são honradas pelo Senhor. Agora, o último P seria o proibido. Basicamente, as proibições para o Senhor são mandamentos em que ele nos proíbe de algo. Não matarás, por exemplo, a proibição acerca do adultério. Enfim, esses são os 4 P's da prática teológica